Você já deve ter ouvido falar da fibromialgia, mas você sabe realmente o que isso significa? Como médica, eu vejo o sofrimento real das pessoas que convivem com a doença diariamente, mas eu também percebo que existe muita confusão e desinformação relacionada a esse tema. A fibromialgia é uma condição médica legítima com bases neurobiológicas muito claras, mas que ainda é muito mal compreendida até por profissionais de saúde. Então hoje eu estou aqui para desvendar com vocês de forma simples, mas cientificamente precisa, sobre o que acontece no nosso corpo quando a gente adquire essa doença. O que acontece no sistema nervoso? Para entender a fibromialgia, a gente precisa pensar no sistema nervoso como uma rede de comunicação viva e inteligente. Imagina que o nosso corpo é uma casa e nessa casa existe um sistema de alarme de segurança. Na fibromialgia, os sons normais da casa, como por exemplo uma geladeira ligando ou uma porta abrindo, é interpretado como um sinal de invasão, um sinal de perigo. E é esta resposta exagerada que a gente chama de sensibilização central. Então não é que o corpo ele está criando mais lesões ou mais inflamações, mas o centro do processamento da dor passou a amplificar esses sinais normais, interpretando como perigo. E o que acontece, como ocorre essa má interpretação? É aí que vem o papel dos neurotransmissores. Os neurotransmissores são como se fossem as nossas palavras, é um meio de comunicação entre um neurônio e outro. E na fibromialgia ocorre um desequilíbrio nessa comunicação. O glutamato, que é o principal neurotransmissor ativador do cérebro, fica hiperreativo nas áreas que interpretam a dor, como é o caso do córtex insular. É como se o alto-falante do sistema de alarme do corpo estivesse no volume máximo. E enquanto isso, os neurotransmissores que acalmam o sistema nervoso, como é o caso da serotonina, da noradrenalina, da dopamina, eles ficam com a atividade reduzida. A serotonina e a noradrenalina são fundamentais para o sistema de freio natural do cérebro. Eles desligam os sinais de dor. E a dopamina está envolvida na modulação da dor e na sensação do bem-estar. Então, por um lado, o glutamato ele fica hiperreativo e, por outro lado, a serotonina, a noradrenalina e a dopamina ficam reduzidos. E é esse desequilíbrio dos neurotransmissores na comunicação neural que provocam o excesso de dor, o excesso de sensibilização no corpo. E por que isso acontece? Qual é a causa? Qual é a origem desse problema? E a resposta é multifatorial. O estresse crônico, ou seja, situações de estresse constantes no dia a dia, prolongados há muitos anos, vão provocar um desequilíbrio no eixo HPA, que é o eixo hipotálamo, pituitária e adrenal. Esse eixo controla os níveis de cortisol, por exemplo. E a liberação constante de cortisol vai fazer com que a gente fique num estado de alerta constante. Outro fator é o distúrbio do sono. Existem pessoas que já têm insônia por natureza, mas as pessoas que têm fibromialgia têm muito mais sensibilidade no sono, porque interfere em uma das fases desse sono. O sono profundo, que é aquele de ondas lentas, é essencial para recalibrar o nosso limiar de dor. E na fibromialgia, esse sono é constantemente interrompido. E a consequência disso é que o paciente muitas vezes ele já acorda muito cansado e com o organismo muito mais sensível, muito mais suscetível a sentir dor. E isso acaba virando um ciclo vicioso, porque a dor interfere no sono e a falta do sono aumenta a dor. E alguns eventos podem ser desencadeantes para o desenvolvimento dessa doença, principalmente traumas emocionais, traumas físicos ou infecções virais, em pessoas que estão predispostas, a desenvolver essa condição. Além da dor generalizada, que é provocada pelos alarmes falsos, o paciente ele sente uma fadiga esmagadora, ele se sente cansado o tempo inteiro, porque o tempo inteiro o corpo dele está sendo estimulado a sentir dor, e muita dor, e muita dor, e muita dor, e isso vai provocando um cansaço excessivo, uma exaustão profunda que não melhora com repouso. Além disso, acontece a dificuldade de concentração,
esquecimento, lentidão no processamento das informações. Além do fato de que essa dor, ela pode ser estimulada por coisas simples como tomar banho. A pessoa sente dor quando a água cai no corpo, ou um toque leve, um abraço. Essas coisas simples que não deveriam provocar dor são mal interpretadas por esse centro de processamento da dor e a dor acaba sendo exacerbada, uma sensibilidade, uma hipersensibilidade muito grande. E é muito comum também o desenvolvimento de outros tipos de síndrome, como por exemplo a síndrome do intestino irritável, ou sintomas como dores de cabeça tensionais, que são muito frequentes, maior sensibilidade à claridade, ao som, ao barulho. E existe um tratamento, existe um caminho para melhorar sua qualidade de vida? Bom, é uma doença que não tem cura no sentido tradicional. Existem alguns medicamentos, como por exemplo a duloxetina, a amitriptilina, a pregabalina, que são neuromoduladores e atuam justamente no sistema de neurotransmissão desregulada e ajuda, teoricamente, a restaurar o equilíbrio. Exercícios aeróbicos de baixo impacto, como a caminhada, a bicicleta, a hidroginástica, costuma ser um dos tratamentos mais eficazes, porque o exercício ele estimula naturalmente a liberação de endorfinas e isso fortalece a modulação da dor. O segredo nesse caso é praticar esse tipo de exercício menos do que você acha que você consegue, mas manter a constância. O repouso completo, por outro lado, ele vai levar ao descondicionamento e a piora da dor. Então é importante você manter uma quantidade mínima de exercícios aeróbicos leves no seu dia a dia, fazer em pouca quantidade mesmo, menos do que você acha que você consegue, mas fazer com constância, fazer todos os dias. Então, se você trabalha, por exemplo, fazendo algum tipo de exercício braçal, se você é doméstica ou se você pega muito peso, e descobre que tem fibromialgia, o ideal é você ter um afastamento do seu trabalho por uns meses e acesso a tratamento como a fisioterapia, a hidroterapia, aeróbico leve, caminhada, manter a rotina de exercícios diário, porém leve, de forma leve, tem que ser leve. Não tem como você trabalhar, fazer um monte de esforço lá, piorar suas dores, chegar em casa e fazer uma caminhada. O esforço físico muito pesado vai piorar muito as suas dores, vai piorar o cansaço. Então não adianta fazer esse tipo de tratamento enquanto você estiver fazendo um esforço físico muito grande no seu trabalho. A saúde do sono, melhorar o seu sono, então diminuir os estímulos externos, as luzes, o som, o barulho, na hora de dormir, tentar tomar um chá calmante, um chá de camomila, enfim, fazer de tudo para melhorar a qualidade do seu sono, porque é durante o sono que a gente reequilibra o limiar de dor, como já foi explicado aqui no vídeo. E por último, mas não menos importante, aliás, muito importante, é o manejo do estresse emocional, através da terapia, da psicoterapia, Existem algumas técnicas para que você aprenda a quebrar esse ciclo de dor que gera mais estresse, que gera mais dor, que gera mais estresse. É importante você aprender a gerenciar esses pensamentos catastróficos para regular as respostas emocionais que acabam piorando o sofrimento. E um recado muito importante sobre o diagnóstico. É muito importante fazer a diferenciação da fibromialgia para outras doenças que provocam dor no corpo inteiro. Por exemplo, se você é um paciente que tem hérnia de disco na cervical, na lombar, tem escoliose, esses problemas de coluna, eles vão interferir diretamente no estímulo da dor na raiz do nervo. Então, muitas vezes essa dor da coluna, ela vai irradiar para os braços, ela vai irradiar para as pernas, mas isso nem sempre quer dizer que você está com fibromialgia. Às vezes é só um problema da coluna. Pode existir as duas coisas? Pode existir as duas coisas, mas isso tem que ser investigado adequadamente, ok? E se você é amigo ou familiar de uma pessoa que tem a fibromialgia, você precisa entender que a dor, ela é invisível, mas ela é real. Então, ao invés de julgar, de apontar, de falar, olha que preguiçoso, não quer trabalhar,
né, de estigmatizar aquela pessoa, busca oferecer um apoio, dá credibilidade para aquilo que a pessoa está sentindo, entende? Às vezes a pessoa ela se sente tão incompreendida, às vezes ela só queria ser compreendida, ela só queria que existisse alguém que entende que o que ela está sentindo não é coisa da cabeça dela, é algo que é real, é uma falha de comunicação real que está acontecendo no corpo dela. Então é bom você evitar frases do tipo, ai, mas nem parece que você tá doente. Entende? Isso acaba piorando muito o estado emocional dela. Então, se você gosta dessa pessoa, se você ama essa pessoa, se você tem algum apreço por essa pessoa, faz toda a diferença a mudança do seu comportamento, ok? Faz toda a diferença você entender e você escutar que não é frescura, não é legal você estar doente e você ter pessoas ao seu redor, pessoas que deveriam estar ali para te apoiar e que na verdade estão fazendo justamente o contrário. Eu espero que através desse novo entendimento você consiga acalmar a sua mente e ir em direção ao equilíbrio emocional. Ah, e assiste esse vídeo aqui se você quiser entender melhor sobre o funcionamento dos neurotransmissores na ansiedade.